Vamos lá. Queridos, há um tempo atrás, eu vi uma reportagem, estava até conversando com o meu pai, de um jogador muito conhecido brasileiro, não vou falar o nome aqui, mas ele já até parou de jogar. E ele está entre os melhores do mundo, né? Então, cara bilionário, talvez. E ele comprou um dos poucos lançamentos de um carro da Ferrari. E ele, quando você compra uma Ferrari, não sei como é, nunca comprei, né? Mas já ouvi dizer que quando você compra uma Ferrari, você é convidado a ir na Itália e a testar o carro na pista. É Maranello, né? Ali? É isso? Alguém sabe aí, gosta de automobilismo? Maranello. A testar o carro ali, etc. Tá comprando uma Ferrari, né? E ele foi lá. E quando ele testou esse carro, ele dirigiu o carro como se ele estivesse dirigindo um carro qualquer. Ele não passou ali de 80 a 100 por hora, de uma forma muito tímida. Ele deu ali a volta, saiu meio constrangido e não teve nem muito o que contar para os repórteres, para as pessoas. Ou seja, o cara compra uma Ferrari, vai para a Itália e acelera a 80 por hora. Ou seja, o que eu entendi ali? Talvez ele estivesse constrangido, acanhado ou sem domínio da máquina, mas fato é que ele não utilizou ali naquele momento, ele não explorou todo o potencial que aquele motor, toda a tecnologia, tudo que aquele carro tinha para oferecer. Declare comigo, muitas vezes, mais alto, muitas vezes, nós não exploramos todo o potencial que Deus colocou em nós. Está comigo ou não? Então talvez você tenha dentro de você o potencial aí de mais do que de uma Ferrari, porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Mas talvez você não tenha usado, entendido, desfrutado de todo o potencial, tirado proveito. Declare comigo, tirar proveito. Talvez você não tenha tirado proveito, testado ao limite todo o potencial que Deus colocou dentro do seu coração, dentro de ti. O pacote de dons, de talentos, a velocidade máxima que você poderia ir. E muitas pessoas estão como este jogador, compraram uma bela Ferrari, foram convidados para ir para a Itália, foram testar o carro, mas não usaram 1/10 daquilo que eles poderiam desfrutar e usufruir. E é por isso que hoje nós visualizamos tantas pessoas cheias de entusiasmo, de sonhos, de projetos, mas que derrapam na pista. E Deus, quando eu comecei a confeccionar, Ele falou sobre potencial. Potencial é uma palavra que está sendo muito explorada aí fora. Todo mundo fala em aumentar o potencial. Mas nós só aumentamos o nosso potencial através do Espírito Santo em Cristo Jesus, amém? Mas mesmo assim, nós precisamos, porque aquele cara, aquele jogador famoso, ele tinha dinheiro para comprar o carro. Mas ele não teve autonomia para fazer a máquina andar o que ela tinha que andar. Então muitas vezes Deus já te deu a condição, mas te falta crer e ter autonomia para usar o máximo daquilo que Ele colocou nas tuas mãos, amém? Não basta ter só dinheiro, tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que acelerar, tem que confiar no projeto, no design, tem que confiar na marca, e essa marca foi imprimida pelo sangue do Cordeiro sobre ti. Pastor, eu tenho Jesus, mas eu não consigo desfrutar 100% daquilo que Ele separou para mim. Está parecendo a história do cara, tinha milhões, comprou o carro, mas não conseguiu desfrutar da tecnologia, do design, da inovação, não conseguiu extrair o máximo daqueles 500 cavalos. Declarei em Deus, eu sou cheio de potencial.
Então, diversos fatores internos, externos, do passado, do presente, do futuro, eles nos impedem de nós extrairmos o nosso maior potencial. E, infelizmente, nós vivemos limitados pela incredulidade, muito aquém daquilo que Deus separou para a nossa história ministerial, profissional e principalmente espiritual. Fala para o teu vizinho, você está usando toda a sua capacidade? Então, como é que eu sei se eu estou usando toda a minha capacidade? Olhe para o teu rendimento, olhe para a tua fé. Então aí me veio esse sermão. Quem roubou o meu potencial? Já que eu tenho dinheiro, já que eu tenho 400 cavalos de potência, já que eu tenho condição de acelerar, já que eu confio no design, na marca, por que eu estou andando muito aquém daquilo que eu poderia demonstrar para os céus e para a terra? Está comigo? Diz amém. Pegou ou não? Está pegando ou não está? Então essa não é uma palavra motivacional, o pastor vai falar de potencial, não, isso aí você escuta no YouTube. Essa é uma palavra para a tua fé, essa é uma palavra para despertar o teu espírito, essa é uma palavra para a tua intimidade com Deus. Ela é recheada de contextos bíblicos que eu vou trazer aqui. Então vamos permitir que nesta noite ou nesta tarde Deus nos encha. Então preste atenção em cada detalhe, porque a palavra, declare, a palavra está cheia de potencial. Agora aplaude Jesus. Queridos, todos nós estamos em uma trajetória, todos nós precisamos despertar potenciais que Deus colocou em nós, porque a nossa vida é cheia de decisões, de altos e baixos, de inquietações, e a gente precisa estar mais no presente, olhando para o futuro, do que preso no passado. Por que você está falando de passado, futuro? Porque passado e futuro estão ligados ao teu potencial. Para começar, antes de eu entrar na parte aplicativa, o teu passado e o teu futuro estão ligados ao teu potencial. Sim ou não? Porque o excesso de passado te trava, não é? E o excesso de futuro gera acidente. Então nessa palavra nós seremos ministrados para que possamos entender não o potencial humanista da terra, mas o potencial que o Senhor colocou em nós. E também vamos assumir responsabilidades, porque usar o seu potencial é assumir responsabilidades. Usar o seu potencial que você tem em Deus também é partir por um novo e romper limites. Como é que eu posso acelerar a 100 por hora se eu tenho um motor que vai a 300? Eu preciso romper limites. Eu preciso desafiar, eu preciso acreditar na máquina. Você precisa acreditar na palavra de Deus, você precisa acreditar no Espírito Santo, você precisa acreditar que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos, que não vai cair um fiozinho de cabelo se Ele não permitir da sua cabeça. Você precisa acreditar que amanhã a provisão vai chegar, porque Ele alimenta até os pássaros. Você precisa acreditar que Ele está na pista, que o Espírito Santo está ao teu lado ali. Então, eu quero falar sobre 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem precisa abrir, a palavra diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Declare comigo: o que Deus preparou. Queridos, a palavra preparou, que o apóstolo Paulo usa nesse versículo, ela se refere mais a um costume oriental. Vou explicar. Os reis, antes de ingressarem em suas viagens, eles enviavam pessoas para nivelar as estradas e tornar essas estradas transitáveis. Então, antes do rei sair para uma viagem, ele enviava ali os seus eunucos, os seus serventes, para nivelar essas estradas, para que eles pudessem tomar o caminho. E é o que Deus faz conosco. Ele prepara a nossa vida, retirando as impurezas, tudo que atrapalha, todo o esforço desnecessário, para que a gente possa sair nessa estrada aperfeiçoados e maximizando o máximo que a vida pode nos dar, uma vida extraordinária, não no sentido só de bens materiais, extraordinária no sentido de santidade, de pureza, de estar na vontade de Deus, de viver o excelente dos céus. Uma vida santa, uma vida sábia. Então declare comigo aí. Aliás, deixa eu te perguntar, o que atrapalha você de viver o extraordinário, de viver o seu maior potencial? Você sabe aí mais do que eu. O que atrapalha você de viver o teu potencial? Porque existe uma força dentro de você capaz de mudar o mundo, amém? Existe uma força dentro de você capaz de mudar a realidade que você vê. O Espírito Santo habita em nós, amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado, pavimentado para aqueles que o amam. Olhando para o capítulo 17 de 1º livro de Samuel, a gente aprende com a experiência de Davi, como é possível liberar, entre aspas ali, o nosso potencial em Deus e viver vida plena. Então eu quero começar a me aprofundar nessa palavra um pouco. Para você viver o seu potencial em Deus, você precisa se destituir dos rótulos que você recebeu. Declare comigo: eu preciso me livrar dos rótulos que um dia eu recebi. Se você não se livrar dos rótulos que um dia foram colocados em você, na tua infância, pela tua esposa, pelo teu pai, pelo teu chefe, por si mesmo, pelo diabo, pelo mundo, você não vai conseguir viver o teu potencial, você não vai conseguir acelerar de forma plena, usar no máximo aquilo que Deus pavimentou para você, que é um caminho de bênção. Quando Eliabe, irmão mais velho, ele escuta que Davi foi falar com os soldados, ele fica muito irritado. Então o irmão de Davi, ele escuta que Davi foi questionar os soldados sobre o gigante que estava afrontando Israel, e ele fica muito indignado, e ele pergunta para o irmão, ele chama o irmão de canto e fala assim: ô Davizinho, o que você veio fazer aqui? Aqui é lugar de homem, aqui é lugar de cabra macho, aqui não é lugar de gente mole como você, aqui não é lugar de covarde, aqui não é lugar. E ele começa a rotular o irmão: aqui não é lugar de gente pequena, aqui não é lugar de gente ansiosa, de gente medrosa, aqui não é lugar de gente sem condições, aqui é lugar de guerra, é lugar de guerreiro. Por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que eram a tua obrigação de cuidar, hein? Com quem você deixou, seu desleixado, seu relapso? Com quem você deixou? E ele começa a ser rotulado pelo irmão. Pastor, mentira. 1 Samuel 17, 28. Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau.
Você veio só para ver a batalha. Sei que você é um presunçoso, Davi. Teu coração é mau, você é ruim, você foi ruim com o papai. Você fez isso, você veio só xeretar a batalha. Você veio aqui só atrapalhar, você é um estorvo na casa. Você não presta para nada. E ele começa a ser rotulado. Está pegando ou não? Já aconteceu isso com você? Hã? Você com um baita de um potencial dentro de você, com 400 cavalos para acelerar, mas te rotularam tanto que você não passa de 80. Você já era para ser mais do que você é, para ir além do que você foi, vencer ainda o que você acha que é impossível, mas você foi tão rotulado, às vezes por pessoas próximas. A tua alma foi tão marcada. Davi era para você estar cuidando das ovelhas. Seu presunçoso, seu moleque. Pessoas nos rotulam. Na tua infância você foi rotulado. Irmãos nos rotulam. No colégio você é rotulado. E todas as vezes que você recebe um rótulo, você perde um pouco dos cavalos de potência que Deus colocou em você. Você não vai dar certo na vida, você nunca ganhou dinheiro, você não vai sair dessa condição, você nunca cuidou bem dos seus filhos, você não vai dar nada na vida. Ai, Davi, o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Palavras do irmão dele. Você só veio ver, você é um bisbilhoteiro. Você só parece ser um oportunista, ele quis dizer, você é um oportunista. Você é presunçoso, teu coração é mau, você é maldoso. Rótulos que impedem que a gente use o máximo do nosso potencial. E muitas vezes você fica sentindo aquela angústia, você percebe que você não vai para frente, você percebe que você não rompe um determinado limite, e você põe um ponto de interrogação ou se acomoda, e está tudo bem, eu nasci para ser assim, eu nasci para acelerar até 120, mas muitas vezes Deus te deu um motor para 280, para 300 por hora, você foi tão rotulado que você aceitou esta condição. Declare comigo: Senhor Jesus, me livra dos rótulos que colocaram em mim. Pode parecer uma bobeira isso, mas a nossa palavra tem poder. A nossa oração, o nosso pedido, numa igreja, num momento santo, tem poder. Senhor, me livra dos rótulos que colocaram em mim. Às vezes é sem querer. Às vezes o pai fala um negócio sem querer. Pum, rotulou o filho. Não foi nem na maldade. O que você está fazendo aqui? Vai cuidar das ovelhas. Seu presunçoso, seu preguiçoso. Às vezes a gente fala isso para os nossos filhos, ou não? Fala, sem querer fala. Precisa de ser preguiçoso, vai fazer a lição, vai fazer isso. Precisa de ser mole, você não vai dar nada na vida. E a criança vai absorvendo aquilo. Aqui é lugar de homem. E as mulheres também recebem rótulos. E talvez nas mulheres esses rótulos possam até ficar mais fortes. Então eu provo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, que o irmão de Samuel, do sangue dele, rotulou para matar. Não matar fisicamente, mas para moer as forças e o potencial daquele menino. Então, enquanto Eliabe rotulava Davi como alguém presunçoso, preguiçoso, incapaz, Davi, no resto da força que lhe sobrara, estava agindo numa identidade que Deus tinha dado a ele.
Quando rotularem você, ou quando a lembrança da dor do rótulo vier, lembre que você tem uma nova identidade em Deus. Eliabe, no fundo, ele tinha inveja de Davi. Ele não se alegrou com a postura corajosa de Davi. Então, em seu orgulho, Eliabe não podia aceitar que Davi recebesse as honras da vitória. Querido, tenha misericórdia de quem rotulou você, porque muitas vezes essa pessoa fez isso, porque no fundo ela teve uma inveja, um rancor, um mal-estar, e ela fez isso e ela merece perdão e misericórdia. Amém? Então aquele cara tinha inveja de Davi. Afinal, Davi era um simples pastor de ovelhas e Eliabe um soldado guerreiro. Então, quando estamos numa condição de inferioridade, de fragilidade, somos rotulados. Mas o Senhor pega aquele rótulo, Ele pega aquela palavra que um dia lançaram sobre você, ainda que seja de uma pessoa querida, e Ele transforma em potencial, se você souber usufruir dessa virada que Deus dá na tua história. Então os holofotes ali de Eliabe deveriam estar sobre ele, não Davi. Mas como Eliabe tinha coragem suficiente para enfrentar Golias, ele rotulou Davi. Rotular traz dúvida. Rotular traz falta de motivação. Rotular nos faz pensar que somos incapazes. E hoje as igrejas, pessoas que andam com Deus, cristãos piedosos, estão cheios de rótulos, embora tanto potencial, por outro lado, tanto medo, tanta angústia, tanto receio, tanta insegurança, tantas palavras ainda mal compreendidas, mas que nesta noite o Espírito Santo venha com o refrigério, que Ele desfaça os rótulos que colocaram em nós, e que Ele marque a nossa fronte, que Ele marque as nossas vidas, a nossa alma, o nosso espírito com o seu propósito, que haja uma quebra de rótulos do inferno, para que você entenda o quão você pode ir mais longe. Declare comigo: eu não posso me esquecer que Deus é especialista em quebrar rótulos. Tem muita gente que não sabe quem é em Deus, porque ela recebeu tantos rótulos, tantas palavras, que ela já se perdeu na sua identidade. Tem muita gente acreditando naquilo que pessoas falaram dela, naquilo que os pais teceram sobre ela, naquilo que o inferno sussurrou. Mas que nessa noite realmente a gente possa ser livre dos rótulos, porque os rótulos nos fazem amedrontados e religiosos. E Jesus veio para trazer liberdade, vida e vida em abundância. Então tome posse da tua real identidade. Talvez você tenha um potencial incrível, mas você foi tão rotulado que você não acredita que você pode ir muito além do que você imagina. Eliabe falou: você é um presunçoso, você é um menino mau, você veio aqui fuxicar. Vai cuidar das ovelhas, vai, que é o que você sabe fazer. Quantas vezes nós não ouvimos isso de formas variadas, em diversos contextos da vida, e quando a gente vai enfrentar o gigante, a gente lembra: eu sirvo para cuidar de ovelha. Eu sou mesmo inseguro, eu sou um pouco presunçoso mesmo, acho que Deus não me quer nesse lugar. Não, Deus te vê com misericórdia, te vê com propósito, Ele te vê como Ele viu Davi. O pior da mentira de Eliabe, aliás, o pior
da mentira não é ouvi-la, mas é acreditar naquela mentira. Muitos rótulos que lançaram sobre a sua vida são falsos. Por isso que haja liberdade aqui para você usar o 100% do potencial que Deus colocou sobre a tua história. Os rótulos são distorções da nossa verdadeira identidade. Então eu vou falar o que é rótulo, você responde. O que é rótulo? Distorções da nossa verdadeira identidade. Que Deus agora aprume a tua identidade. Porque você, como Davi, é mais guerreiro do que você imagina. Você, como Davi, tem mais capacidade do que você imagina. Você, como Davi, não vai aceitar ser chamado de preguiçoso, presunçoso, incapaz. Não! Porque hoje Deus veio trazer uma nova perspectiva sobre Ele, para que você se enxergue como você tem que se enxergar. Quando você destrói os rótulos, libera esse potencial em Deus, as suas conquistas passam a revelar verdadeiramente quem você é. Porque as palavras das pessoas são sementes, mas a palavra de Deus sobre você é um decreto. Me lançaram muita semente ruim, mas Deus lançou um decreto sobre a tua vida. Eu já vejo pessoas aqui com potencial, pessoas que não estavam passando de 80 por hora, mas têm 400 cavalos de potência. Pessoas que são aviões para o negócio, para o ministério, cheias de coragem, de ousadia, que têm dons e talentos que estão abafados por rótulos, que parece que o diabo colocou um Eliabe para falar para você: o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Volta para cuidar dessas ovelhas, você é um mentiroso, você não cuidou bem das coisas de papai, o que você veio fazer aqui? Aqui não é lugar de menino. E você foi se sentindo tão acuado e se tornou quem você é hoje. Mas Deus tem o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano. Ele pavimentou uma nova história para o seu novo ser em Deus. Que nessa noite você seja livre dos rótulos que colocaram sobre você. Por quê? Porque você tem mais potencial que você imagina. Segundo lugar, encare os desafios. Eu quero pôr para fora o leão que ruge dentro de mim. Então encare os seus desafios com coragem. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Ninguém precisa ficar abatido por causa dessa situação. Deixa que eu vou lutar contra esse gigante. Declare comigo: Senhor, me ajuda a encarar de frente os meus desafios. Então, o que pode parar o teu potencial? Primeiro, rótulos. Segundo, falta de coragem. Declaro, estou entendendo. Alguns entendem e não querem aceitar, outros entendem e aceitam. Davi então decide encarar o gigante com coragem. Então, a semelhança de Davi, eu preciso falar para todos nós. Nós não podemos correr dos nossos gigantes, para que o nosso potencial não vá por água abaixo. Declare para o teu vizinho: não corra dos teus gigantes. Declare agora: corra para cima do teu gigante. Não corra do teu gigante,
Corra ao encontro do teu gigante. Vou falar de novo para você que não tem mais rótulos. Não corra do teu gigante, corra para cima do teu gigante. Para você que quer usar esses 400 cavalos de potência, não corra do teu gigante, corra para cima do teu gigante. Os nossos desafios precisam ser encarados com coragem. E agora eu te pergunto, como você tem reagido diante dos grandes desafios da sua vida? As suas maiores oportunidades estão escondidas por trás dos grandes desafios. Os gigantes não nasceram para abatê-lo. Gigante nasceu para glorificar o nome de Deus e para que você também seja levantado. O que você tem passado de desafiador nesse tempo? Encare os teus desafios e comece a liberar esta fé, que eu posso chamar até de potencial, que Deus colocou dentro de você. Mas tenha coragem, não há mais rótulo. Jesus liberou essas marcas sobre a tua vida e te fez agora com todo o potencial para encarar os teus gigantes. Tenha coragem, se esforça, tenha bom ânimo. Olha o que ele falou para Josué: Josué, tenha coragem, se esforça, tenha bom ânimo, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi a vossos pais. Permita que Deus toque no teu passado, meu irmão, e te conduza para o crescimento. Eu quero ouvir. Davi, entretanto, disse a Saul: olha ele retornando ao passado. Teu servo tomava conta de ovelhas do seu pai. Quando apareceu um leão e um urso e levava as ovelhas do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se virar contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. 1 Samuel 17, 34, 35. Olha o que Davi fazia. Ele era um guerreiro. O passado dele não foi o que Eliabe rotulou. O passado dele foi de confronto, de dores, de proteção. Ele cuidou das ovelhas e foi cuidado por Deus. Deus visitou o passado daquele menino para levantá-lo como rei. Então eu quero te dizer o seguinte: qual é a parte mais importante do teu passado? Ou qual é a parte mais doída de cuidar? Porque foi doído para aquele menino cuidar de ovelha. Cuidar de ovelha naquela época não era uma boa profissão. Era o resto que sobrou ali para o irmão mais novo. Qual é a parte do teu passado doída, onde você foi tocado por Deus? Então eu quero declarar uma palavra sobre ti hoje. Nesta área Deus há de te fazer forte. Tudo que aconteceu com você está sendo transformado num processo de crescimento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está pavimentando um caminho para o seu crescimento. Os rótulos estão caindo por terra. Há algo novo para acontecer. Há uma coragem que é mais que natural, é com medo mesmo, mas é cheio do Espírito Santo, é sobrenatural, e você está rompendo agora com aquela incapacidade. As palavras de Eliabe, você sabe quais foram os Eliabes, elas caem por terra hoje, e você começa a receber a palavra da verdade, aquela que liga novamente a tua fé e te leva a ser o 100% que Deus quer que você seja, não que eu quero, nem que a irmã quer, nem do que o vizinho quer, nem que o youtuber quer, o que Deus quer que você seja. A sua maior dor no passado, escuta essa aí, que essa é a chave. Nem pode falar em chave agora. Vai ser o teu maior ministério.
E a dor de Davi de cuidar de ovelhas? Depois ele cuidou de um reinado. Declare comigo, a minha maior dor vai ser o meu maior ministério. Faliu? Que você seja um empresário para a glória de Deus e dê muitos testemunhos. Era enfermo? Você seja curado e conte o teu testemunho e faça desse testemunho cura para outras pessoas. Foi calado, foi envergonhado, que agora Deus te use para pregar o evangelho. Eu não sei o que o Eliabe falou para você, mas a promessa de Deus é maior sobre a tua cabeça. Então vamos lá, não aceite os rótulos do inferno. Segundo, enfrente os seus gigantes. Terceiro, permita que Deus visite o teu passado, porque no teu passado está o teu maior potencial. Você está pegando ou não? Está pegando ou não? Por que, pastor, que o meu passado foi assim? Eu não sei, mas Paulo escreveu para os crentes de Roma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E queridos, para ir terminando, para você liberar esse potencial em Deus, seja dependente do Pai. Porque Davi, eu estou no 1 Samuel ainda, 17:37, disse assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: então vai, e que o Senhor esteja com você. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também era um homem que dependia de Deus, porque até para você romper no teu potencial, você depende de Deus. Sim, você vai ter que ver os rótulos caindo. Sim, você vai ter que ter coragem para enfrentar gigantes. Sim, você vai ter que entender melhor a história de Deus para pavimentar o seu caminho, mas você precisa ser completamente dependente dEle. Você vai permitir que Ele toque o teu passado, por que não? Porque dali vai sair poder para curar, mas se Ele não estiver com você, tudo isso vai ser muito passageiro. Você vai ser que nem estrela cadente, vai fazer, entre aspas, sucesso por 5 minutos. Declare comigo: eu quero ser dependente de Deus em todos os momentos. Então, quando as coisas ficarem mais fáceis para você, quando você for curado dos rótulos, quando você tiver coragem em vencer teus gigantes, quando você for tocado no teu passado e sair livre da culpa, do medo, não abandone a Jesus e a sua obra. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui: não abandone a Jesus e a sua obra, porque mais cedo ou mais tarde os rótulos cairão, os gigantes serão derrotados, você vai ganhar todo o potencial que você nem imaginava, mas continue firme, dependendo de Deus, até mesmo para as decisões mais simples. Meu Deus, quero já colocar um louvor aqui e orar em línguas. Porque eu vejo que pessoas têm potencial, vejo que pessoas estão entaladas. Por isso que o Espírito Santo precisa te pegar de jeito, te encher de revelação. Você precisa orar, falar em línguas, você precisa crer, você precisa mergulhar na palavra. Você precisa usar o teu potencial não para mostrar para os outros, mas para o reino que há de vir e que já está entre nós. E outra, eu preguei aqui e eu te garanto, o teu maior potencial está em cuidar das ovelhas, naquele trabalho sujo que poucos davam valor, na tua dor, na tua vergonha, no que sobrou para você arrastar como uma cruz. Ali Deus vai te usar poderosamente.
vai te usar nos negócios, vai te usar para pregar, vai te usar para curar, vai te usar para alertar, mas Ele tem algo que está escondido atrás do teu passado. Amém, Davi? Ah, pastor, mas as coisas não foram fáceis para Davi enquanto ele cuidava de ovelha. Não foi, ele lutou com um urso, com um leão. Lutou, deve ter vindo lobo. Tudo. A vergonha de chegar, ele era o último da mesa, chegava sujo. Angustiado do dia, cansado. Mas Deus honra. Tudo que aconteceu com Davi promoveu o seu crescimento. Eu quero falar para a igreja, tudo que acontece conosco quando estamos no centro da vontade de Deus promove o nosso crescimento. Você está pegando a palavra ou não? Ou você está viajando? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E por último, como eu estava dizendo, confia em Deus. Queridos, qual tem sido a tua fonte de confiança? Qual tem sido a tua fonte de coragem? O Espírito Santo de Deus, Ele há de nos colocar mais próximo do Pai. Essa palavra não faz sentido algum se esse último tópico não impregnar no teu coração. Você precisa depender de Deus em todos os momentos, porque o mesmo que derrubou o leão e o urso é o que vai derrubar o gigante hoje. Fala para o teu vizinho, continua confiando em Deus. Então eu quero te perguntar, quem roubou teu potencial? Quem? Uma pessoa? Um trauma? Uma situação do passado? Uma falência? Palavras que massacraram o teu emocional? Pessoas de perto, pessoas de longe? Quem roubou o teu potencial? Hoje você vai levantar e vai adorar. E vai tomar de volta o que é teu, porque o caminho está pavimentado. Você vai não ganhar um rótulo, porque rótulos são sementes, mas Deus vem com um imperativo de identidade sobre ti. Então Saul vestiu Davi com a própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Presta atenção. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo, então ele foi confrontar o gigante. Presta atenção, Esiane, ele foi confrontar o gigante, mas ele vestiu a armadura, pastora, ele vestiu a armadura do Saul, e a armadura não serviu nele. Declare: a armadura de Saul não serviu em Davi. Pastor, por que você está falando isso? Porque você não vai liberar o teu potencial em Deus. Desculpa falar isso aqui. Andando com gente mal resolvida. Pessoas certas são chaves para que você tenha a armadura bem ajustada em ti. Pessoas, nós nos relacionamos com pessoas. Como é que você vai liberar o seu potencial se você usar a armadura de um cara que não está no mesmo propósito que o teu? Você está me ouvindo ou não? É por isso que, graças a Deus, a gente não usa a armadura de ninguém. A gente usa a armadura de Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, pela qual nós somos embaixadores, a qual nos faz conhecer os mistérios do evangelho. Aonde você quer chegar para terminar? Que quem é imitão não prospera na sua identidade, no seu potencial.
Deus tem algo original para você. Não adianta você tirar os rótulos, não adianta você ter coragem para enfrentar gigantes, não adianta você entender que o caminho já está pavimentado, se no final você usar a armadura de Saul. Você tem que andar com todos, você tem que amar a todos, mas Deus vai escolher as pessoas que têm o propósito que você, o mesmo que você, porque elas vão ajudar o teu potencial a sair para fora. Não é para você escolher amizade, é só para você identificar, amar a todos, receber a todos, andar com todos, ser misericordioso, ser o bom samaritano. Mas não estou falando disso, eu estou falando que tem pessoas que vão te ajudar a colocar para fora. É aquele irmão que ora por você, é aquele pastor, é aquela mãe, é aquela pessoa que põe uma palavra e você fala, não é que eu sou capaz. Deus te abençoe, meu irmão, por ter me ligado e me dado essa palavra. Quem já passou por isso? É uma pessoa que está te ajudando a vestir a tua própria armadura e não a de Saul. Deus levantou ela para andar com você. Amém? A armadura de Saul não servia para Davi. E durante a sua vida, durante a minha vida, nós somos desafiados a nos vestirmos de alguns modelos que não têm a ver conosco. E nós ficamos limitados porque a gente não anda direito. Assuma a sua identidade em Deus. Se levante e faça o que tem que ser feito. Não vou repetir. Se levante, igreja, e faça o que tem que ser feito. Assuma a sua identidade em Deus. Se preciso for, abra a mão da armadura de Saul. Deus tem as pessoas certas. Elas vão te ajudar no teu potencial. E vice-versa. Ame a todos, mas identifique aqueles que estão junto com o teu propósito. Jesus escolheu 12 homens. Ele amava a todos, curava a todos, ele abraçava, ele tocava, mas ele andava com 12. Não é para você andar só com 12, eu estou dando um exemplo de Jesus, porque aqueles homens estavam engatados no potencial, no propósito, na obra da cruz. Declare comigo, eu sou a melhor pessoa para ser eu mesmo. Você se lembra de 1 Coríntios que diz assim, olha o que Paulo diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Me imita. Me imita. Vamos estar junto, imita a minha atitude. Se espelhe em mim. Seja um imitador de Cristo, porque isso vai explodir teu potencial. Corte a corda dos relacionamentos ansiogênicos e destrutivos que estão te levando para o buraco. Diga, ai! Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Só você, eu vou terminar a palavra, sabe me dizer quem está roubando o teu potencial. Eu dei 5 tópicos, mas talvez Deus falou outras coisas com você. Só você sabe quem pode te ajudar a impulsionar o teu potencial. 1, declare comigo, destrua os rótulos. 2, encare os desafios com coragem. Permita que Deus toque o teu passado. Rompa com aqueles que não têm o mesmo propósito que você. Não é não ame, é rompa. Não é não ajude,
para não distorcer minha palavra. É apenas romper, cortar. Cortar, eu digo, não ficar costuradinho. Quem está roubando teu potencial? Quem que te ensinou a vestir outra armadura que não seja a tua? Quem foi que te encheu de rótulo? Quem foi que te disse que você não é capaz de vencer gigantes? Quem foi que te disse que o caminho não está aplainado? Quem foi que roubou tua coragem? Quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que não aceitou rótulos humanos. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o leão da tribo de Judá com coragem e ousadia. Quando eu olho para Cristo, eu vejo alguém que assumiu a sua identidade e mesmo como ovelha muda foi levado ao matador, mas Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho é obrigado a se dobrar nos céus e na terra e declarar que Ele é o Senhor. Jesus foi superior a Davi, e é o Espírito do Cristo vivo que está em você. Então não deixe o inimigo roubar o seu potencial, porque ele habita em ti. Fique em pé no teu lugar.